Olá, muito boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe também a sua família. Nós já estamos aqui para mais uma oração. Só que hoje nós vamos fazer um clamor a Deus. O clamor da independência. Nós vamos fazer oração para que você seja independente financeiramente falando. E eu creio que você quer ser independente. E o que você vai fazer? Você vai fazer o seu pedido. Você vai escrever aí nos comentários o seu pedido, a sua independência. Você vai colocar, meu Deus, eu quero ser independente. E a gente vai, você vai colocar, meu Deus, eu quero ser independente financeiramente. E a gente vai estar aqui orando para que o Espírito Santo, ele abençoe a sua vida, a sua casa e também a sua família. E eu peço a todos que coloquem também o seu nome e o nome do seu familiar. Vai ser muito forte esse clamor que nós vamos fazer agora às 18 horas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai estar te abençoando. Você crê que Deus ele pode fazer de você uma pessoa independente? A Bíblia diz que Jacó ele trabalhou 7 anos para Labão. Ele trabalhou pela filha de Labão. E depois ele trabalhou mais 7 anos. Labão lhe deu Lia para Jacó, mas Jacó gostava de Raquel. Então ele trabalhou 14 anos. Chegou um ponto que Jacó ele determinou qual seria o seu salário. Ou seja, Jacó ele queria ser independente. Ele já estava trabalhando há muitos anos para o seu sogro chamado Labão. E nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. E Jacó ele determinou a sua independência. Então nós vamos fazer a oração, o clamor da independência. A pergunta é, você crê que Deus pode te fazer uma pessoa independente, financeiramente falando? De repente você trabalha há muito tempo, de repente numa empresa, num comércio, numa loja, mas de repente o teu sonho era montar o seu próprio negócio. Você de repente gostaria de ter o seu próprio salário. Você gostaria de trabalhar por conta própria. De repente tem te faltado forças, tem te faltado ânimo, tem te faltado coragem. Então você vai fazer aí o seu pedido de oração. Nós vamos fazer oração, clamor. E eu creio que você vai se tornar uma pessoa independente como Jacó. Daqui a pouquinho a gente vai ver aqui na palavra de Deus. Eu quero também pedir para você preparar o seu copo d'água. O meu já está preparado aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente vai estar consagrando também esse copo d'água também. E eu quero convidar você, que ainda não faz parte dessa nossa corrente de oração, que tem sido uma bênção, graças a Deus. Tem muito me abençoado, eu creio que vai estar abençoando muito você também. É só você clicar embaixo no vídeo, na palavra inscrever-se, não paga nada gratuitamente. E você ativa o sininho na opção todas, para que o YouTube venha entregar essas orações para você. E não se esqueça de deixar também o seu like, o seu joinha, que é muito importante. Compartilha o link desta oração aí na sua rede social, no Facebook também, no WhatsApp. Convida um amigo, uma amiga, um colega de trabalho para estar aqui conosco nessa nossa corrente de oração. Eu creio que Deus ele vai estar te abençoando em nome do Senhor Jesus. Você crê no milagre de Deus? Eu creio que ele vai te abençoar nessa oração da independência, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Tem muita gente que ela fica procurando emprego, não consegue achar. Eu lembro que eu passei por isso.
Eu queria trabalhar e não conseguia um emprego, não tinha conhecimento. E o que eu fiz? Eu lembro que eu fui vender brigadeiro na rua. Eu lembro que eu comprei lá o leite moça, comprei lá o chocolate da Cacau e comprei os ingredientes para fazer, né, para poder fazer o brigadeiro. E quando eu fui fazer o brigadeiro lá, minha esposa, nem a minha sogra na época, não conseguia fazer o brigadeiro. Quem teve que ir para a cozinha cozinhar foi eu. Fui lá e peguei a receita, tinha um livro de receita grandão, e fui conseguir fazer o brigadeiro. Comecei a vender o brigadeiro na rua, de loja em loja. E era muito difícil, não tinha emprego, não tinha conhecimento, ninguém me conhecia na época. E eu comecei a vender brigadeiro na rua. E ali as portas foram se abrindo, eu fui conseguindo um emprego direitinho. Foi logo assim que eu casei, já tem quase 30 anos isso, que a gente casou, eu e minha esposa. E foi assim a minha vida, mas não tinha emprego. E a gente vai ver aqui a história de Jacó, ele determinou. De repente, a situação na sua vida que você vai ter que determinar algo na sua vida. De repente, quem sabe, depois dessa oração, desse clamor, o Espírito Santo, ele não vai te dar uma direção, vai te abençoar. Amém? Nós vamos ler aqui acerca de Jacó e Labão. Vamos ler. Porque o pouco que eu tinha antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar, também por minha casa. Aqui foi Jacó falando com seu sogro, que o pouco que Labão lhe tinha se multiplicou quando ele foi trabalhar na casa de Labão. E ele foi já falando com Labão, querendo a sua independência. Aí aqui no versículo 31 diz assim, ó: e disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás, se me fizeres isto. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então ele falou assim, ó, tudo que não for malhado e salpicado que estiver, então será como furto, como se eu tivesse roubado seu. E ali Jacó determinou. E foi o que aconteceu. E separou aquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos, e pôs 3 dias de caminho entre si, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então aqui a gente vê que Jacó, ele determinou algo na vida dele. Tem momentos nas nossas vidas que nós temos que determinar. Amém? Não adianta a gente somente ficar orando, nós temos que tomar atitude de fé para Deus poder nos abençoar. E nós vamos fazer agora a oração, o clamor. Eu creio que Deus vai nos atender em nome de Jesus. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, meu Deus,
nós oramos agora, meu Pai, e te pedimos, meu Deus, que através desta nossa oração, meu Deus, ela seja uma pessoa independente, meu Pai, economicamente, assim como Jacó, ele foi independente. A tua palavra diz que Jacó, ele determinou qual seria o seu salário, que seria as ovelhas, as cabras malhadas e salpicadas, e os bodes também. E o Senhor abençoou Jacó, prosperou Jacó, muito mais do que o seu sogro, Labão. O Senhor, meu Pai, aumentou o rebanho de Jacó, mas Jacó ele tomou uma atitude de fé. E aqui, meu Pai, nós oramos, nós clamamos a Ti. E eu oro para que o Senhor venha abençoar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que ela seja abençoada, financeiramente falando. Meu Deus, que ela venha ter forças, que ela venha ter ânimo, meu Pai, para abrir o seu próprio negócio, a sua loja, a sua empresa, o seu comércio. De repente, tem pessoas aqui que têm um dom maravilhoso, mas se encontra, meu Pai, desempregado. Mas ela pode até mesmo, meu Pai, abrir o seu próprio negócio, porque assim como o Senhor deu a direção a Jacó, eu creio que o Senhor dá a direção para ele, para ela. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai levantar aqui nessa corrente pessoas abençoadas, pessoas que têm uma direção, uma visão. Eu sei que tem pessoas aqui, meu Pai, que elas têm um sonho de ter o seu próprio negócio, de trabalhar por conta própria. E nós oramos por essa independência. Então faça dessa mulher uma mulher independente, desse homem, um homem independente, desse jovem, um jovem independente, dessa jovem também. Abençoa todos, meu Pai, porque nós oramos agora. Assim como Jacó, ele deu um basta, ele não aceitou aquela situação. Eu sei que tem muitas pessoas aqui nessa corrente de oração que ela já não aguenta mais, meu Pai. Ela quer ser independente, ela quer ter seu próprio negócio. Então abençoa ela, abençoa a casa dela, a família dela. Meu Pai, eu determino, prospera o trabalho das mãos dela, dê uma direção para ela, meu Pai. Fala com ela. Eu te peço agora em nome de Jesus, que através dessa oração, as portas se abram para ela, que ela seja abençoada, que ela tenha uma direção, uma visão, e que os sonhos de todos, meu Pai, sejam realizados, pois é isso que eu te peço, meu Deus. E desde já nós te agradecemos, porque eu creio que o Senhor vai fazer dela uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, em todos os sentidos. E como a tua palavra diz que Jacó, ele prosperou muito mais do que Labão. De repente você tem estado como Jacó, dando a sua vida, trabalhando, e de repente Deus já está falando com você, para você abrir o seu próprio negócio, você abrir a sua loja, a sua empresa, o seu comércio. Meu Deus, levanta pessoas decididas, pessoas que já não aceitam mais, meu Pai. É tanta gente que de repente se encontra parado, desempregado, mas tem um dom, sabe fazer algo, pode trabalhar por conta própria. Eu lembro que quando o Senhor falou comigo, eu fui para a rua vender, meu Pai, os brigadeiros, e foi um começo na minha vida. E ali o Senhor me prosperou. Para quem não tinha 10 centavos para comprar um pão, meu Pai, eu comecei a prosperar. Eu comecei a ver o Senhor na minha vida. E o mesmo eu te peço. Abençoa todos, meu Pai, que tem estado aqui nessa corrente de oração,
que ela seja abençoada, que ela seja honrada. Eu determino, meu Deus, que ela venha a ser independente, ainda mais nesse dia 7 de setembro, que é o dia da independência, meu Pai. E eu oro para que ela seja independente economicamente, financeiramente. E eu te peço agora, consagra, abençoa este copo d'água que ela preparou também. E quando ela beber desta água, meu Pai, que ela receba forças, que ela receba vigor, saúde, vida, em nome do Senhor Jesus. E desde já nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê nesta oração, você pode dizer amém, que quer dizer assim seja, e graças a Deus. Está aí mais uma oração muito forte, abençoada, graças a Deus. E eu creio que Deus te faz, você, uma pessoa independente, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu quero dizer para todos vocês que é um prazer muito grande em tê-los aqui comigo, nessa corrente de oração, tá bom? Nós temos estado aqui todos os dias, tanto na oração da noite, como da meia-noite e da manhã, tá bom? Eu quero desejar para você uma noite maravilhosa, abençoada, um abraço carinhoso para todos. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever e ativa o sininho de todas, tá bom? Deus te abençoe. Eu te espero aqui na oração da meia-noite, em nome de Jesus.